Muito bem, estamos ao vivo para que a gente possa falar sobre um tema muito bacana. Não deixe o medo te impedir de amar, não deixe o medo te impedir de construir relações magníficas, não deixe o medo te impedir de ser feliz, tá? Nos relacionamentos. Não deixe o medo te impedir de viver tudo aquilo que você merece no amor. Então, sejam muito bem-vindas para a nossa live comigo. Aproveita, clica aqui, tá? Nesse coração, compartilha. Não importa se você está assistindo isso aqui ao vivo, não importa se você está assistindo isso aqui gravado, simplesmente clica e compartilha com umas três mulheres, para que nós possamos ter mais pessoas aqui. Que hoje vai ser show de bola. Ó. Tema: não deixe o medo te impedir de amar. Por sinal, alguém escreve aí para mim: não deixe o medo te impedir de amar, que eu vou fixar aí o comentário para que nós possamos começar a live. Não deixe o medo te impedir de amar. Clica no coração e compartilha. Clica no coração e compartilha, tá? Eita, vai ser show de bola aqui. Essa live aqui é importantíssima. Live de utilidade pública, né? Porque por medo a gente não tem se permitido viver os nossos relacionamentos. Por medo a gente tem simplesmente não conseguido se entregar. A gente não consegue se entregar. A gente está o tempo inteiro pensando e não vivendo. Na cabeça e não na vida. Então, essa live aqui é muito importante mesmo, tá certo? Muito importante mesmo. E bom domingo para todo mundo aí. Vamos lá. Vamos lá? Vocês já clicaram no coração, já compartilharam isso aí para poder começar? Já clicaram no coração e compartilharam aqui, isso aqui? Bom dia, abençoada, você também, tá? Vamos lá. Olha só. O que é que eu quero dizer para vocês, tá? Ó. Deixa eu dizer assim, olha. O medo é um tema muito importante do ponto de vista terapêutico, tá? Porque, olha só. O medo é uma das emoções mais importantes para a nossa vida. O medo nos trouxe até aqui, eu posso dizer. E eu vou colocar isso aqui para você de uma forma muito importante. O medo me trouxe até aqui. Por quê? Porque eu certamente não teria chegado até aqui se o medo não tivesse me entregado uma série de esquemas de defesa que me permitiram sobreviver, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Imagine o seguinte. Imagine que você entra num carro e o taxista... E você entra no carro e o Uber vira para você e diz assim: senhora, vai para onde? E aí você diz assim: ah, sei lá, eu vou pra... Se estiver aqui em Salvador, você diz assim: não, eu vou pro Iguatemi, eu vou pro Salvador Shopping. Enfim. Aí o Uber diz assim: ah, então se segura aí, tá bom? Não precisa nem colocar o cinto, porque a direção aqui é maravilhosa e eu não tenho medo de nada. E aí ele mete o pé no acelerador, passa a marcha, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e depois sai descendo. Quarta, terceira, sobe, e o carro vai que nem louco. E no meio do caminho ele diz assim para você: porque eu não tenho medo de nada, minha senhora. Né? Você entra nesse carro de novo. E por que você não entra nesse carro? Diz aí para mim, você entra. Escreve aí para mim. Você entra. E se você não entra, por que você não entra? Você não entra nesse carro porque o medo te impede de entrar nesse carro. E isso é muito bom. Por que isso é muito bom? Porque o medo é uma das construções da natureza, uma das mecânicas da natureza mais importantes para manter a vida, para garantir a vida. Então, toda vez que você sente medo, isso é uma manifestação genuína da natureza tentando garantir a própria vida. Vocês entendem? Por isso que eu costumo dizer, e para mim isso é muito importante, o medo é seu amigo. Eu quero que todos vocês escrevam assim, hashtag o medo é meu amigo. Porque se não fosse o medo, você não teria chegado até aqui. Se não fosse o medo, você não teria chegado aqui. Então escreve, hashtag o medo é meu amigo. Todas vocês escrevam isso aí, hashtag o medo é meu amigo. Hashtag o medo é meu amigo. Tá bom? O medo é meu amigo. Tá? E por que eu estou colocando isso aqui logo no início? Porque tem muitas pessoas que estão brigando, literalmente brigando com aquilo que sentem. E esquecem que nenhuma folha cai de uma árvore sem a autorização de uma força maior. E isso acontece com o medo.
Isso acontece com o medo. O medo literalmente é seu amigo. Escreva isso aí, hashtag o medo é seu amigo, tá? Qual é o problema do medo? Qual é o problema do medo? O problema do medo, assim como tudo na vida, é a dose. O problema do medo, assim como tudo na vida, é a dose, tá bom? É a dose. Porque entenda uma coisa, se tiver um terremoto, o medo ele vai ser seu amigo e vai te ajudar a passar por isso. Mas nem sempre é um terremoto. Muitas vezes o que você tem é uma labirintite. Muitas vezes o que você tem está sendo criado pela tua imaginação. Entende? E a nossa mente não consegue separar muito bem aquilo que é um terremoto daquilo que é uma labirintite muitas vezes. Não importa se é a terra que está tremendo ou se somos nós internamente que estamos tremendo. A nossa mente se comporta exatamente da mesma forma. E para que a gente possa aprender a utilizar essa energia poderosa, tá? Que é o medo, que é uma energia de proteção. Na verdade, o medo e a raiva são duas energias de proteção, tá? Para que a gente possa aprender a utilizar essa energia extremamente poderosa, a gente precisa de conhecimento, tá? E esse conhecimento é um conhecimento sobre como nós podemos dominar a nossa própria história, sobre como nós podemos dominar aquilo que nos aconteceu, tá? Porque ao contrário do que as pessoas dizem, Ivan, o medo é uma projeção para o futuro. Bullshit. O medo, no fundo, é daquilo que aconteceu. O medo tem conexão com o passado, tá? A gente precisa dominar a nossa história para não permitir que a nossa própria história nos sabote. Para que não permitir que a nossa história seja uma fonte inesgotável de medo. Uma fonte inesgotável de medo, tá? E aqui eu quero colocar aqui algumas dinâmicas que eu acredito que podem ser bastante significativas, bastante importantes para nós, tá bom? Nesse domingo, de a gente refletir sobre como não deixar o medo atrapalhar as nossas relações. Como não deixar o medo impedir a gente de amar, como não deixar o medo impedir a gente de viver uma relação magnífica, uma relação de amor magnífica, uma relação inteira de amor, tá bom? E se você está querendo isso, escreve aí no chat, eu quero, para eu saber que você está comigo. Escreve aí, vai. Eu quero, Ivan, para eu saber que você está comigo. Escreve aí, eu quero, tá? Para eu saber que você está comigo, tá? Deixa eu botar isso aqui, tá? Para eu poder ficar aqui. Deixa eu botar o computador aqui, para que a gente possa começar aqui, tá bom? Eu vou ensinar uma mecânica aqui para que a gente possa controlar o medo, tá? Uma mecânica aqui para que a gente possa controlar o medo, para que a gente não deixe que o medo nos controle, tá certo? Então vai ser bem bacana isso aqui, tá? Passo a passo, 3 passos. Escrevam aí, eu quero. 3 passos, tá bom? Para que a gente possa entender uma mecânica aqui para não deixar que o medo nos controle, tá bom? Vamos lá. Pega essa live e compartilha com umas 3 mulheres e coloca aqui, eu quero, depois, para eu saber que você tá comigo, tá bom? Compartilha e depois coloca aqui, eu quero, para que eu possa saber que você esteja comigo, tá bom? Vamos lá. Então compartilha isso aí e traz o povo para aqui. Compartilha isso aí e traz o povo para aqui, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é como é que o medo surge. Como é que o medo surge, tá bom? Como é que o medo surge? E a gente precisa entender que o medo cresce na razão em que a nossa mente foca naquilo que a gente não tem controle. Grava isso aí. O nosso medo cresce na razão em que 3 passos, tá? Primeiro passo, importante. O último é o mais importante de todos. O medo cresce na razão em que nossa mente foca naquilo que a gente não tem controle. Vocês estão entendendo? O medo cresce na razão em que a nossa mente foca naquilo que a gente não tem controle. Vamos lá. Dentro de uma relação, quando é que a gente está focando naquilo que a gente não tem controle? Quando a gente está focando no outro. Quando a gente está querendo controlar o outro. Quando a gente está querendo que o outro mude. A gente está focado naquilo que não tem controle, certo? E tudo aquilo que a gente não tem controle é fonte de dor. Quando a gente coloca o foco, é fonte de dor. E a dor se intensifica e se amplifica e nos leva a sofrimento. Fonte de dor e de sofrimento. Eu vou dar alguns exemplos para você, tá? Pessoas que estão o tempo inteiro assistindo os jornais e as notícias sobre o Covid, tá? E que tem 4.000 pessoas morrendo, 5.000 pessoas morrendo, e aí você pega a tua energia mental e coloca aí, joga toda aí, e você tá sentado na tua casa, sentado no sofá da tua casa, vendo um jornal. Tem gente que assiste 3 jornais por dia, tá?
vendo um jornal, um noticiário atrás do outro. E você olha para tudo que está acontecendo e você se sente completamente impotente, porque você não pode fazer nada. Absolutamente nada. O teu foco, então, está totalmente naquilo que você não tem controle. O que é que acontece? Pouco a pouco você vai construindo medo, pouco a pouco você vai construindo neurose, tá? E o que eu estou chamando de medo aqui não é um medo que vai te ajudar a passar por isso e sobreviver. Não é um medo sadio. Não, você vai começar a construir um medo que vai lhe bloquear. Um medo que vai lhe travar. Um medo que vai lhe adoecer. Um medo que vai piorar a tua condição. Porque você está com foco naquilo que você não tem controle. Foco naquilo que você não tem controle. Tem uma frase, tá bom? Um ditado popular que é muito interessante, que é assim, olha: existem coisas que têm solução e para essas eu dou máxima atenção, e existem coisas que não têm solução, e aquilo que não tem solução, solucionado está. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Aquilo que não tem solução, solucionado está. Certo? Solucionado está. Então, imagine uma questão aqui, uma dinâmica importante sobre o Covid. Ao invés de você ficar assistindo noticiário, você entrar na internet e você pesquisar, tá bom? Como eu posso me proteger? Se você entrar na internet, e sobretudo se você fizer uma boa pesquisa, você vai ver, por exemplo, que o Covid ele tem uma alta taxa tende a prejudicar pessoas que estão com sistema imunológico deficitário. Aí, se você sabe que é uma questão de sistema imunológico, você olha, então, como é que eu posso fortalecer o meu sistema imunológico? Preste atenção. Aí você olha e diz, o que é que eu posso fazer? Eu posso comer melhor, eu posso fazer atividade física, tá bom? Eu posso, uma das coisas que mais fortalece o sistema imunológico, aprender aquilo que eu não sei, tá? Aprender coisas novas, investir em mim, tá bom? Aprender aquilo que não sei, tá bom? Então, alimentação, comida, atividade física, aprender coisas novas estimulam novas sinapses e ativam o sistema imunológico. Investir, e aqui eu vou colocar como um dos pontos centrais, investir, tá bom? Em conhecimento terapêutico que lhe entregue domínio sobre suas emoções, tá bom? Participar de lives como essa, por exemplo. E aí então você vai pouco a pouco organizando a tua mente para focar naquilo que você tem controle. E aí então, ao invés de você ficar assistindo noticiário, veja bem, se você assiste jornal uma vez por dia, você perde 1 hora. Se você assiste jornal 2 vezes por dia, você perde 2 horas. Se você assiste jornal 3 vezes por dia, você perde 3 horas. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O que você poderia fazer no teu dia de magnífico se você tivesse 3 horas a mais por dia? Entende? O que é que você poderia fazer? Você poderia fazer uma atividade física. Você poderia, ao invés de comprar uma comida pronta e comer, você poderia preparar a tua comida e você poderia ter uma alimentação mais saudável. Entende? Você poderia investir em uma live como essa. Meu canal do YouTube tem muitos e muitos podcasts. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, olha. Tem muito conhecimento gratuito. Tem gente, por exemplo, que nem vai lá no meu canal do YouTube. Com muito conhecimento gratuito que você pode estar substituindo por noticiário. E o Van, por que você está batendo tanto nessa questão do noticiário? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, olha. Os noticiários, eles são as fontes centrais de construção de medo. E porque... eu vou explicar isso aqui para você daqui a pouquinho. Por que os noticiários agem assim? Mas eu vou lhe dizer uma coisa também muito importante. Como minha mãe dizia, a notícia ruim chega rápido. Você não precisa ficar assistindo noticiário online para que as notícias ruins cheguem. Então, presta atenção aqui, que isso aqui é muito importante. Presta atenção aqui, que isso aqui é muito importante. É fundamental que você foque naquilo que você tem controle. Foque naquilo que você tem controle. Você entende o que eu estou lhe dizendo? Então, para que você vai ficar assistindo notícia? Para que você vai ficar assistindo notícia se você pode ter acesso a conhecimento que fortalece, por exemplo, o teu sistema imunológico e lhe protege muito mais? Muito mais. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. O medo é uma das coisas que mais deprimem o nosso sistema imunológico. O medo é uma das coisas, não o medo que nos protege, o medo saudável. Existe um medo saudável. Eu disse, eu cheguei até aqui por causa do medo. O medo me trouxe até aqui. Se não fosse o medo, eu não teria sobrevivido. Você também não teria sobrevivido. O medo nos trouxe até aqui. O medo é bom, o medo não é ruim.
Só que tem uma dose de medo que nos adoece. E quando esse medo ele se eleva, o teu sistema imunológico se prejudica. Vocês entendem o que eu estou dizendo? O teu sistema imunológico se prejudica, tá? O teu sistema imunológico se prejudica. Então, ó, de verdade, o que eu quero dizer para você aqui, de verdade, de coração, o que eu quero dizer para você aqui é foco naquilo que você tem controle. Foco naquilo que você tem controle e retira o foco daquilo que você não tem controle. Vamos lá. Entender essa dinâmica? Isso aqui é muito importante. Jogue isso aqui para o campo dos relacionamentos. E você vai perceber uma mecânica profunda para não deixar o medo te impedir de amar. O medo te impedir de viver relações magníficas. O medo te impedir de construir coisas magníficas na tua vida. E deixa eu te explicar uma coisa muito importante, tá? Sobre essa questão do medo. E por que eu bato tanto na tecla sobre notícias. E por que eu digo sempre que já tem mais de 10 anos que eu não assisto jornal. Olha só. Existe uma parte do teu cérebro que é responsável pela sobrevivência. Certo? Existe uma parte do teu cérebro que é responsável pela sobrevivência. Toda vez que você sente que de alguma forma a tua vida está em risco, essa parte do cérebro ela é ativada e ela simplesmente coordena todas as outras funções. Essa parte do cérebro é ativada e ela simplesmente coordena todas as outras funções. E o que essa parte, quando é ativada, desperta? Essa parte, quando é ativada, desperta foco. Você tende a ter muita atenção, máxima atenção em cima de todas as coisas que você acredita que de alguma forma pode colocar a tua vida em risco. O que a mídia tem feito? A mídia no mundo inteiro, não é só no Brasil. A mídia no mundo inteiro entenderam esse funcionamento. Isso é questão de neurociência. Entenderam esse funcionamento do cérebro humano e usam isso para fisgar a tua atenção e manter a tua audiência. Entende? E basicamente é assim que os jornais funcionam. Observe o que acontece quando você assiste um noticiário. Você sempre vai ter uma catástrofe ali, tá? Existe sempre a forma como se organiza a notícia, sempre de alguma forma tende a levar você a acreditar que você está correndo risco de alguma coisa, ou risco de vida, ou risco de perder algo que é fundamental para você, tá? É por isso que os noticiários são uma máquina de jogar medo no sistema. Porque eles conseguem fisgar a atenção e manter a tua atenção, porque no final das contas eles querem que você fique ali hipnotizado vendo aquilo. Você entende o que eu estou dizendo? É por isso que quanto mais jornal você assiste, mais você acredita que o mundo está pior. É por isso que quanto mais jornal você assiste, menos você acredita no ser humano, menos você tem fé na vida, menos você tem fé no homem. Sabe aquela música, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Você tem menos fé, porque parece, quando você assiste o jornal, que o mundo, ele é simplesmente um lugar péssimo de se viver, porque só se mostra coisa ruim. E se você está vivendo num mundo em que só se mostra coisa ruim, bom, você tem um boom de medo que está sendo jogado dentro do teu sistema. 2, você começa a desacreditar. Começa a não ver mais sentido nas coisas. Começa a perder a esperança. E quando você perde a esperança, esse é o primeiro passo para que você possa adoecer. Tá certo? Esse é o primeiro passo para que você possa adoecer. Faz sentido isso? Coloca isso aqui, clica no coração e compartilha essa live com umas 3 pessoas para eu saber que você tá comigo, tá? Peço que você chame esse povo para vir para aqui. Tá? Durante a semana é 100, 150, no domingo o pessoal... Não, chama esse povo para vir para aqui. Eu quero esse povo aqui. Pode chamar. Clica aí e coloca feito que eu vou pro segundo ponto, tá bom? O segundo ponto da live. Tá? Vamos ver se a gente bate pelo menos 50, 60 pessoas aqui, para não deixar de segunda a sexta com tímido aí, tá bom? Vamos lá. Por que é importante a gente focar? Por que é importante a gente focar naquilo que a gente tem controle? Segundo ponto. Porque quando a gente foca naquilo que a gente tem controle, a gente retira o medo do sistema. E a gente passa a sentir que tem mais controle sobre a nossa própria experiência. Em outras palavras, a gente foca naquilo que a gente tem. E quando a gente foca naquilo que a gente tem, a gente entende que aquilo que a gente tem é aquilo que pode fazer com que a gente conquiste aquilo que a gente ainda não tem. Então, é fundamental o foco naquilo que você tem controle por isso.
Pessoas que têm foco naquilo que tem controle constroem a vida de uma forma magnífica. Pessoas que não têm foco naquilo que tem controle estão sempre em depressão, sempre vivendo quadros de ansiedade, sempre reclamando da vida, sempre insatisfeitas, sempre acreditando que não tem esperança, sempre acreditando que o mundo é ruim. E isso aqui é uma questão de como você organiza a sua experiência subjetiva. A gente precisa quebrar esses padrões, tá? E aí, presta atenção numa coisa aqui, ó. A segunda coisa que eu quero colocar aqui nessa live, que tem conexão com o nosso tema aqui, quando você começa a focar naquilo que você tem controle, você começa a perceber que você nunca tem medo do que está fora. Que o jogo não é de medo do que está fora. Normalmente você tem medo do que está dentro de você. Vocês entendem? Normalmente você tem medo do que está dentro de você. Então, imagina uma coisa aqui importantíssima, tá? Você vive um relacionamento e por algum motivo você é traída nesse relacionamento. Só que, ao invés de se separar, você escolhe permanecer. E durante quase 2 anos em um relacionamento, você descobre mais uma, mais duas, mais 3 traições, mas você escolheu permanecer. E ao final do processo, presta atenção nisso aqui, ao final do processo, no frigir dos ovos, a pessoa que traiu é que acaba o relacionamento. Depois de você aceitar, depois de você se permitir viver aquilo, a pessoa vem e simplesmente acaba a relação. E aí você fica com essa ferida emocional, esse passivo, tá, que fica aí no teu passado, né, um passivo emocional, né? E aí quando você vai para a vida, para outros relacionamentos, esse passivo emocional tá ali, presente. E aí você vai para um outro relacionamento, você tem medo de se relacionar, você tem medo de se entregar, você tem medo de fazer um movimento profundo para poder viver o amor. Você tem medo, 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 medo. E isso vai pouco a pouco lhe bloqueando e impede você de conseguir viver aquilo de forma plena. Você às vezes até mesmo afasta as pessoas. E é inconsciente, você afasta as pessoas porque você tem esse passivo emocional que faz com que você tenha medo de ver novamente na tua vida se repetir um evento que aconteceu no passado. Só que presta atenção, a nossa mente cria uma ilusão. A nossa mente cria uma ilusão. A nossa mente cria a ilusão de que a gente tem medo do outro. De que alguém faça aquilo com a gente de novo. Isso é ilusão. Vocês podem escrever isso aqui, ó. Isso é ilusão. Hashtag isso é ilusão. Porque ninguém pode fazer com a gente aquilo que a gente não permite. Ninguém pode levar a gente a um lugar onde a gente de verdade não quer estar. Vocês entendem isso? Isso é ilusão. Acreditar que as pessoas podem nos levar a um lugar onde a gente não quer estar, isso é ilusão. Então, no fundo, você tem medo de você. Você não tem medo do outro. E sabe qual é a natureza desse medo no campo das relações? É o seguinte: você tem medo no fundo de não saber o que fazer. Você tem medo no fundo de não saber o que fazer se por um acaso acontecer a mesma coisa de novo com você, num relacionamento. Porque veja, a questão não é o que o outro vai fazer, se o outro vai se manter fiel ou não. Você não tem controle sobre isso. A questão é você saber o que você vai fazer caso isso aconteça. A questão é você ter força emocional para tomar a escolha que vai lhe fazer feliz caso isso aconteça. Porque a verdade é que a gente não tem controle sobre o outro. E muitas vezes porque a gente não quer enfrentar a gente mesmo e construir força, a gente terceiriza isso. Eu não quero me enfrentar e aí eu terceirizo isso. Como é que eu terceirizo? Eu coloco isso nas mãos do outro. E aí eu digo assim, eu tenho que encontrar uma pessoa que eu possa garantir que seja fiel. Eu tenho que encontrar uma pessoa que eu possa garantir que seja assim assado. Eu tenho que encontrar uma pessoa que eu possa garantir que aconteça isso, isso e isso. Como se as pessoas pudessem ser lidas como se as pessoas pudessem ser, como se o ser humano ele fosse tão simples que você pudesse identificar isso simplesmente olhando para uma pessoa. Só que não pode, não dá. E aí o que é que acontece? Por que isso não é real? Porque você não tem como saber isso de verdade
Nunca, você não tem como saber isso de verdade. O que acontece é que você olha para as pessoas, desconfia e por isso não entra numa relação. E você vai procrastinando todos os dias a possibilidade de ser feliz. Por quê? Porque o teu foco está no lugar errado. Porque o teu foco está no outro. E se o teu foco tivesse em você? E se o teu foco tivesse em simplesmente reduzir a tua fragilidade, ou seja, encontrar uma mecânica, um jeito de diminuir, de fazer com que esse passivo emocional deixasse de existir. Em outras palavras, de curar a tua ferida emocional. Faz sentido que, se você cura isso e se você aprende com o que aconteceu, e ninguém pode te pedir de aprender, se isso acontece de novo, você sabe o que fazer? Então você não tem mais medo? Entende? Porque, gente, o que é o medo? O medo é uma tentativa da vida de proteger a vida. Toda vez que o medo identifica que existe uma fragilidade, ele tende a aparecer para proteger essa fragilidade, para garantir a vida. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Toda vez que você sente, toda vez que o teu sistema sente que existe uma fragilidade, o medo apresenta-se para proteger a vida. É algo inato, é da natureza. Entende? Então, enquanto existir essa fragilidade, vai ter medo. E você não pode depender de ninguém para se sentir seguro. Ninguém pode fazer isso por você. Você não pode depender de ninguém para se sentir seguro. Ninguém pode fazer isso por você. É importante você construir uma mentalidade em que você só dependa de você. Você só dependa de você. Porque você não tem como saber o que uma pessoa pode fazer ou não. Ninguém tem como saber isso. O que uma pessoa pode fazer ou não. Eu não tenho a mínima ideia do que a minha esposa pode fazer ou não. A realidade é que eu não tenho a mínima ideia se minha esposa vai ser fiel a mim a vida inteira. Eu não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Vocês entendem isso aqui? Mas eu tenho o controle sobre a minha vida. Eu tenho o controle de construir força suficiente para dizer para mim mesmo: se isso acontecer, eu sei o que fazer. E eu vou fazer aquilo que é melhor para mim. E eu vou saber fazer aquilo que eu preciso fazer para não deixar que uma situação como essa prejudique a minha vida, destrua a minha vida. Ah, Ivan, isso significa que não vai doer? Não, peraí, pelo amor de Deus. Se você não quer sentir nenhum tipo de dor, o único lugar onde você pode ficar é em cima de uma cama e simplesmente não viver. Viver é aprender a conviver com a dor em um determinado nível. Eu não estou dizendo que não vai doer. Agora eu estou dizendo para você o seguinte, é que isso não vai me destruir. Isso não vai me jogar no fundo do poço. Porque a única pessoa que eu sei que eu controlo sou eu mesmo. Todo o resto é ilusão. E sabe por que a gente sofre tanto quando ocorre um evento de traição? Porque a gente acreditava que tinha o controle. Eu não imaginava que ele poderia fazer isso. Ilusão. A ilusão de que você tinha o controle. Eu não imaginava que ela poderia fazer isso. Ilusão. A ilusão de que você conhece o outro e que você tem controle. Só que você não tem controle sobre nada. A única coisa que você tem controle é sobre você mesmo. Entende? Então, de verdade, o caminho profundo aqui é de você compreender essa mecânica que eu falei no primeiro ponto para a vida, aplicada no campo das relações. Aplicada no campo das relações. Como é que seriam os teus relacionamentos? Escreve aqui para mim, se você não tivesse a expectativa de controlar o outro. Se você não tivesse a expectativa de controlar o outro. Se você tivesse a expectativa apenas de viver a relação. Sair da mente, vir para o corpo e viver a relação. E saber o que fazer à medida em que as coisas fossem acontecendo. Como é que seria a tua relação? Vocês entendem? Escreve aqui para mim, como é que seria a tua relação? Você entende? Isso é muito profundo. Muito profundo mesmo. Aí, deixa eu ver aqui o que, é que vocês estão escrevendo. Rose está colocando assim, ó, fui traída e continuo, não consegui sair ainda. Só falta coragem para seguir em frente. Estou aprendendo aqui, ó. Obrigado. Exatamente, Rose. Isso aqui é o conteúdo gratuito. Continua com a gente, seguindo, tá? Para que você possa desenvolver, tá bom? Quebrar, dissolver esses passivos emocionais, para que você desenvolva a capacidade de se autodeterminar. Bom,
Vocês entendem isso aqui? Essa mecânica dentro do relacionamento? Vou colocar aqui uma coisa para vocês importante, ó. Quer ver como se traduz muitas vezes essa necessidade de controle? Escreve assim, eu quero, Ivan. Como se traduz muitas vezes essa necessidade de controle? Ah, eu gostaria de entender o outro. A desculpa é entender o outro. A desculpa é entender o outro. Pega essa live aqui, clica no coração e compartilha e traz mais 3 pessoas para aqui, tá? Traz mais 3 pessoas para aqui. Não importa se você está ao vivo, não importa se você está assistindo isso aqui gravado, compartilha, tá bom? E eu vou mostrar aqui para vocês como é que se dá essa dinâmica de controlar. Presta atenção. Muitas vezes essa dinâmica de controle é uma tentativa desenfreada de buscar entender o outro. Você entende o que eu estou querendo dizer? Olha só. Ah, eu queria entender por que ele faz isso. Ah, eu queria entender por que mesmo depois de anos ele me trai. Ah, eu queria entender por que ele me traiu com tal e tal pessoa. Ah, eu queria entender por que ele é tão grosso. Por que ele... Ah, eu queria entender. Como se, quando você entendesse, alguma coisa fosse mudar. Como se você entendesse, alguma coisa fosse mudar. Para algumas pessoas, isso é como se fosse, muitas vezes, um vício. E a pessoa passa décadas tentando entender o outro. A pessoa passa décadas tentando entender o outro. Você entende? E por causa disso vai procrastinando um movimento profundo para viver a vida que merece. Você não tem condição de entender ninguém. Sabe por quê? Deixa eu explicar isso aqui para você. Clica aqui, compartilha isso aqui, tá bom? E traz umas 3 mulheres e eu vou explicar isso aqui para você. Sabe por quê? Olha só. Todos nós temos uma linha do tempo. Tá? Isso aqui é um conhecimento profundo. Você tem uma linha do tempo. Você tem uma coisa chamada ancestralidade. E existe uma série de padrões emocionais, uma série de questões que foram passadas, que chegaram até você, sendo passado de geração para geração. Você tem uma história, você tem uma ancestralidade, você tem um passado atrás de você que programou você para um sem número de coisas, para viver a vida do jeitinho que você vive, certo? E claro, tem você dentro disso, como você significou tudo isso. Você é única, você é um ser humano único. É por isso que há determinadas correntes que dizem, você é um universo miniaturizado de infinitas possibilidades. Você é um ser humano único. A outra pessoa que está do teu lado também. E você não vai conseguir traduzir uma pessoa com a tua mente, não vai. Porque é um ser complexo, fruto de um sem número de experiências organizadas e que foram passadas de geração para geração até desembocar nessa pessoa. Você não vai conseguir entender. É uma ilusão, é a tua mente tentando controlar. Entendimento é a tua mente tentando controlar. Toda vez que você quer entender alguma coisa, é a tua mente tentando controlar. Tá? Então sai disso. Sabe qual é o caminho? Sabe qual é o caminho quando você só tem controle sobre você mesmo? É você olhar para aquilo e dizer assim, tá? E como é que eu posso fazer para aprender com o que aconteceu? Que é diferente. Não é entender o outro. Dentro da dinâmica das relações como é que eu faço para aprender com o que aconteceu? E colher o aprendizado sobre o que aconteceu, seja lá o que foi que aconteceu. E aí quando você aprende com o que aconteceu, você vira e diz assim, pronto, agora eu posso tomar novas escolhas. E essa escolha pode ser de permanecer na relação e tentar reconstruir, ou essa escolha pode ser de sair da relação que você aprendeu. Não é entender o outro, é aprender. Fujam de entendimento, busque aprendizado com o que aconteceu. Porque você não tem controle sobre o outro, mas você tem controle sobre você. E quanto mais você aprende, maior a tua capacidade de se autodeterminar. Ah, porque não sei quem me traiu. O que é que você aprende com isso? Você não tem que entender. Pare com isso. Ah, eu quero entender. Não, você não tem que entender porque que o outro lhe traiu. Esqueça isso. A pergunta é, o que é que eu aprendo com isso? O que é que eu aprendo? Escrevam isso aí, ó. O que é que eu aprendo com isso? Ah, não sei quem foi grosso comigo, gritou comigo, quebrou uma coisa em casa. Eu queria entender. Não! Você não tem que entender nada. O que é que eu aprendo com isso? O que é que eu aprendo com isso? O que é que eu aprendo com isso? Entende? Essa é a dinâmica das relações. O que é que eu aprendo com isso? Quanto mais aprendizado você tem nas tuas relações, menos medo você tem.
Quanto mais você busca entender, controle, 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 mais medo você sente, porque você está querendo controlar aquilo que é incontrolável. A melhor metáfora que eu tenho é a seguinte, olha, imagine um rio. Quando você tenta entender uma pessoa em um relacionamento, imagine um rio. É como se você jogasse uma pedra no rio. A água ela vai desviar, mas logo depois ela vai continuar seguindo o curso dela. Você não tem como mudar o curso do rio. No máximo você joga uma pedra, a água ela desvia e depois ela volta a seguir o teu percurso. Você entende? É isso que acontece quando você tenta entender. É uma mecânica onde você está tentando reduzir o outro a uma compreensão que você pode ter. Agora, quando você se desloca disso, você para de tentar fazer o rio correr no sentido em que ele tem que correr. Imagine que cada ser humano é um rio. Cada ser humano é um rio. Você é um rio, eu sou um rio. Eu tenho sentido, eu estou correndo, eu tenho um sentido, eu tenho um fluxo, que é o fluxo natural do conjunto de experiências que me precedem e da minha capacidade de significar isso e de contar essas histórias para frente. O outro também tem um rio, a jornada dele. Ao invés de você tentar entender a jornada do outro, entenda a tua jornada e se pergunte se faz sentido ainda permanecer ao lado do outro e seguir a tua jornada ao lado dele com aprendizado. 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 Entendeu? Isso é muito importante. Vamos ver aqui. Então se perguntem o que é que eu aprendo com isso. Convivi 11 anos com uma pessoa e nunca consegui entender ele. Exatamente, Soares. E não vai entender. Você sabia, Silva, eu vou chamar assim, Silva, que tem pessoas que mesmo depois de separado ficam presas a outra pessoa porque fica tentando entender? Ficam presas a outra pessoa porque ficam tentando entender? Presas, literalmente presas a outra pessoa porque ficam tentando entender. Depois de 10 anos de relacionamento, já tem 3 anos que a pessoa tá... Obrigado, velho, sério. Já tem 3 anos que a pessoa tá terminada, mas fica 3 anos pensando, por que ele fez isso? O que estava passando pela cabeça dele? O que estava passando pela cabeça dela? Isso aí é fonte de dor e fonte de sofrimento, tá bom? Então, de verdade, quando você foca em aprendizado, você está focando, e esse é o terceiro ponto, quando você foca em aprendizado, você está focando em simplesmente dissolver o teu passivo emocional. Quando você foca em entendimento, você está amplificando o teu passivo emocional, se conectando, se prendendo e se perdendo em uma pessoa. Não, você é maior do que isso. Você é muito maior do que isso. Entende? Você é maior do que isso. Então, você foca em aprendizado. O que é que eu aprendo com isso que aconteceu? E olha, só para ficar bem claro aqui, eu não estou dizendo que a gente deve entender as pessoas como se elas fossem menos importantes, como se elas fossem descartáveis, não. Não é isso não, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, é que independente de as pessoas serem importantes ou não na nossa vida, a pessoa mais importante que tem que existir na nossa vida somos nós mesmos. Se você não dá importância para você, você dificilmente você vai ser importante na vida de qualquer pessoa. Quem não se dá importância, dificilmente vai ser importante na vida de qualquer pessoa. Entende? Quem não se dá importância, dificilmente vai ser importante na vida de qualquer pessoa. Obrigado, gente, tá? Obrigado, Kelly, pelo elogio. Todos nós somos muito inteligentes, Kelly. Viu? Todos nós somos muito inteligentes. Você sabe qual é a diferença? Uma vez um amigo meu me disse assim, ó, Kelly, cara, se eu tivesse a tua inteligência, o mundo se dobraria para mim. E aí eu disse assim, tivesse a minha inteligência, e aí ele ficou sem entender. Aí depois eu virei e disse assim, como você fala, parece que Deus pegou uma varinha, fez um feitiço e colocou inteligência na minha cabeça. Entende? Fez um feitiço e colocou inteligência na minha cabeça, só que não foi assim. Para construir isso que você está chamando que praticamente como se fosse me dado, eu sei que você não falou isso, tá, Kelly? Eu tô falando do meu amigo. Você não falou nesse sentido. Mas para construir isso que você está dizendo que me deram, foi muita transpiração. Então todos nós podemos ser muito inteligentes. Todos nós podemos ser muito inteligentes, tá? Beijo, tchau, tchau.